No topo de uma colina chamada Gólgota, a história da humanidade ficou marcada para sempre. A crucificação de Cristo não é apenas um episódio distante contado em páginas antigas, mas o centro da fé cristã. O momento em que o amor de Deus se revelou da forma mais intensa e definitiva. O Filho de Deus, aquele que curou os doentes, levantou os paralíticos, multiplicou o pão e os peixes e pregou sobre o reino dos céus, foi agora preso, acusado injustamente e condenado à morte mais cruel conhecida no Império Romano. E tudo isto, não por culpa própria, mas por amor a mim e a ti. Esta mensagem irá nos guiar por cada detalhe deste evento, não apenas como história, mas como uma verdade que permanece viva, transformadora e essencial. Fica comigo até o fim, porque esta palavra pode mudar completamente a forma como você vê quem é Jesus e o que ele fez por ti. E já aproveito para pedir: curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, para que essa palavra alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir sobre a salvação. Desde o início, a cena da crucificação foi marcada pela injustiça e pela conspiração. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou por 30 moedas de prata. Aquele beijo no jardim do Getsêmani não foi apenas um sinal de identificação, mas um símbolo do peso do pecado humano. Preso como um criminoso, foi arrastado de julgamento em julgamento, do Sinédrio ao governador romano Pilatos e até a Herodes. Em todos esses julgamentos, não encontraram culpa nele. Pilatos até declarou: não encontro base para uma acusação contra este homem. E, no entanto, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos, cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. Esta é a primeira marca da cruz, a injustiça suportada em silêncio, para que a justiça de Deus fosse revelada ao mundo. Antes mesmo de chegar aos madeiros, Cristo suportou torturas para lá da imaginação. Foi açoitado por soldados romanos, que usaram chicotes com ossos e metal incrustados, rasgando as suas costas. A cada golpe, a sua pele rompia-se, e o sangue fluía como um rio que começava a lavar os pecados da humanidade. Colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, zombando da sua realeza, e vestiram-no com uma túnica púrpura, troçando dele como o suposto rei dos judeus. Nesse pátio, Jesus já carregava o peso da vergonha, da humilhação e da dor que nos pertencia. O castigo que nos trouxe paz foi sobre ele, e pelas suas chagas somos curados, tal como declara Isaías 53. Cada chicotada, cada insulto, cada gota de sangue foi parte de um propósito eterno. Depois da tortura, os soldados colocaram a cruz de madeira sobre os seus ombros. Era uma carga pesada, não apenas no sentido físico, mas porque essa cruz representava os pecados de toda a humanidade, de todas as épocas. Caminhando pelas estreitas ruas de Jerusalém, no que chamamos o caminho da cruz, Jesus tropeçou e caiu, enfraquecido e exausto pela perda de sangue. A multidão seguiu-o, alguns a chorar, outros a troçar, e outros a observar em silêncio, sem entender o que estava a acontecer. Um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz, lembrando-nos que mesmo em momentos de dor, há quem seja chamado a partilhar o peso do Mestre. Cada passo em direção ao Gólgota não foi apenas uma jornada física, mas espiritual. Ele caminhava em direção ao nosso perdão. Quando chegaram ao local da execução, os soldados deitaram-no na madeira e pregaram-lhe cravos nos pulsos e nos pés. A dor era insuportável, inimaginável. Não havia anestesia, nem alívio, apenas o sofrimento cru de uma morte lenta e agonizante. Jesus foi levantado entre dois criminosos, como se fosse apenas mais um delinquente. Sobre a sua cabeça, colocaram um letreiro que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Os líderes religiosos troçaram dele, dizendo: salvou outros, não consegue salvar-se a si mesmo. Os soldados riram, oferecendo-lhe vinagre em vez de água.
No entanto, mesmo naquele momento, o coração de Cristo revelou algo extraordinário. Orou, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, no meio da dor e do desprezo, mostrou amor incondicional. A cena da crucificação não foi apenas marcada pela dor, mas também por profundas revelações. Um dos criminosos crucificados ao lado dele reconheceu quem era Jesus e perguntou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Cristo foi imediata: Hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo nos seus últimos momentos, Jesus estava a salvar, a perdoar e a dar esperança. Isto mostra-nos que nunca é tarde demais para se voltar para Deus, e que a graça de Cristo alcança mesmo aqueles que a sociedade considera perdidos. O sangue que fluiu das suas mãos e pés estava a abrir as portas da eternidade para todos os que creem. À medida que as horas passavam, um silêncio sobrenatural encheu o ar. Do meio-dia às 3 da tarde, a escuridão cobriu a terra. Era como se a própria criação estivesse de luto pela dor do Criador. Na sua agonia, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, ele estava a suportar todo o peso do pecado humano, a separação de Deus que o pecado produz. Ele tomou o lugar da humanidade, tornando-se uma maldição por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Cada palavra pronunciada da cruz tem um significado eterno. Tenho sede, revelando a sua humanidade. Está consumado, declarando que a obra de redenção estava completa. Quando finalmente entregou o seu espírito nas mãos do Pai, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Esse detalhe é crucial. O véu separava o lugar santo do Santíssimo, representando a distância entre Deus e o homem. Quando se rasgou, Deus estava a declarar que, através da morte de Cristo, o caminho para a sua presença estava agora aberto para todos. O caminho estava claro, a barreira estava quebrada e nada podia impedir o homem de se aproximar de Deus. A cruz tornou-se uma ponte, a morte tornou-se vida, e a aparente derrota tornou-se a maior vitória de todos os tempos. O centurião romano que presenciou todos estes eventos não hesitou quando declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A cruz não deixou ninguém indiferente. Para alguns, foi motivo de troça. Para outros, foi a fonte de esperança e salvação. E ainda hoje, a cruz continua a exigir uma resposta. O que farás com este sacrifício? Permanecerás indiferente, vivendo como se nada tivesse acontecido? Ou reconhecerás que ali, naquele madeiro, Jesus estava a tomar o teu lugar? Querido ouvinte, a mensagem da cruz não é apenas sobre sofrimento, mas sobre amor. Trata-se de um Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Trata-se de redenção, graça e a oportunidade de um novo começo. Talvez estejas a ouvir esta mensagem enquanto carregas culpas, feridas ou pecados que te parecem insuportáveis. Deves saber isto: na cruz, Jesus já carregou tudo. O sangue que derramou é suficiente para limpar todo o pecado e para restaurar qualquer vida. Hoje, podes experimentar essa transformação. Por isso te convido: não deixes que esta mensagem passe como mais uma história. Esta é a tua história. Esta é a tua oportunidade. Jesus morreu por você. Receba essa verdade em seu coração. Entregue sua vida a Ele e experimente a paz que só o Salvador pode dar. Se essa mensagem tocou sua vida, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, mais pessoas poderão ouvir sobre o sacrifício que mudou o mundo e continua mudando vidas até hoje.